Consumo conspícuo nada mais é do que nós queremos consumir algo não pela utilidade daquilo, mas pela posição social que nos gera. O vizinho tem um carro tal, eu quero ter um carro melhor que o do vizinho. E assim sucessivamente. Por vezes tu consome informação, e aí tu olha e diz assim, meu Deus, não sei nem por onde começar. Tá, eu preciso fazer alguma coisa para que eu não me sinta só. E aí, por vezes, a aquisição de produtos, por vezes, a aquisição de coisas é uma forma da pessoa regular essa emoção e não se sentir só. Então, pessoas que estão com mentalidade de escassez, elas vão apresentar, com certeza, uma capacidade cognitiva limitada. Por vezes, a gente extrapola esse mínimo, achando que a gente precisa muito mais, quando, na verdade, a gente precisa menos do que a gente acha que precisa. Só que a gente tem que saber esse equilíbrio. Por que você compra mais do que você precisa? Talvez você já tenha se feito essa pergunta, se não fez, deveria se fazer. Porque é natural que muitas vezes nós percebamos as nossas necessidades para além das nossas próprias necessidades. É como se houvesse, aquela necessidade, mas é como se houvesse aquela necessidade de olhar para as coisas e pensar, eu preciso comprar isso, eu preciso comprar aquilo, eu preciso comprar aquilo, eu preciso comprar aquilo. E aí a gente vai entrando num ciclo de que a gente precisa muita coisa, quando na verdade a gente precisa de muito menos do que nós imaginamos para conseguir viver. Só que esse senso de achar que a gente precisa muito mais faz com que nós também gastemos mais dinheiro do que nós deveríamos gastar. E isso nos coloca numa situação de risco, numa situação em que, ao invés de estar construindo segurança e liberdade financeira, na realidade eu estou construindo exatamente o que me afasta da segurança e da liberdade. Então eu vou lá e compro, com a esperança de que aquele consumo vai me trazer maior bem-estar, vai me trazer maior felicidade, quando na verdade, ao fazer isso, eu estou me afastando exatamente do que eu estava buscando. É meio dúbio, né? É meio contraditório, mas é assim que o nosso comportamento funciona. E entender o porquê, o motivo pelo qual nós compramos mais do que nós deveríamos comprar, nós extrapolamos as nossas necessidades, é muito importante para que a gente pare de se afastar desse bem-estar financeiro, na realidade, caminhe na direção dele. E é exatamente sobre isso que nós vamos falar no nosso episódio 121 aqui do podcast Mais Que Finanças, podcast em que a gente fala muito mais do que números, nós falamos sobre comportamento financeiro. Se você está aqui chegando pela primeira vez, meu nome é Jéssica Câmpara, sou doutora em finanças comportamentais. Toda terça-feira, há 121 episódios, estamos aqui tratando do que há de mais novo da ciência de uma forma simples e aplicável na sua vida. E falando do mais novo da ciência, o artigo que eu vou discutir hoje é novíssimo, digamos assim, né? Por vezes, obviamente, eu não só trago artigos extremamente novos, eu trago outros tipos de artigo que também trazem discussões interessantes, mas em especial esse que eu vou discutir está na descrição, como sempre. Vocês sempre me perguntam, né? Volta e meia vão lá no Instagram, Jéssica, eu quero tal artigo, que artigo é esse e tal. Sempre eu coloco nas descrições dos episódios a referência do artigo que eu discuti. Por vezes eu discuto mais, né? Hoje eu vou me deter em um único artigo porque tem muito conteúdo pra gente olhar. E esse artigo foi publicado agora em 2025, então é um artigo extremamente recente que discute o tema que é o superconsumo, né? Esse excesso de consumo. O que é, qual o conceito, o que está por trás disso, o que gera esse excesso de consumo, então os fatores que antecedem o excesso de consumo e as consequências desse excesso de consumo. É exatamente o que nós vamos discutir agora, para que nós consigamos, a partir desse entendimento, se proteger de alguma forma, né, desse excesso de consumo e caminhar na direção do bem-estar, que nada tem a ver com excesso de consumo. Então, para começar a entender esse conceito e entender o que o artigo nos traz, o artigo ele fez um compilado, tá? De 62 artigos publicados em 37 periódicos. Todos os artigos que discutiam exatamente essa questão de excesso de consumo. E aí ele foi tentando entender todas as discussões que existiam dentro desses artigos, desde discussões relacionadas aos motivos pelos quais as pessoas excedem o consumo, quanto as teorias que estão por trás dessas discussões, e ele nos traz todo um entendimento sobre esse tema. Para começar o entendimento desse tema, então, só subdividindo, né? Como que o podcast vai ser subdividido?
Primeiro nós vamos falar o conceito e algumas questões conceituais relacionadas ao superconsumo. Depois nós vamos falar o antecedente do excesso de consumo, depois os consequentes, ou seja, as consequências de eu comprar mais do que eu deveria em relação ao consumo, né? O que resulta isso, que é justamente se afastar do bem-estar, mas nós vamos falar para além disso, que são os aspectos tratados aqui no artigo. Então, essas questões é bem importante. Eu olhando para o lado rápido, porque cá está Pituquinha pedindo, por favor, para entrar na porta. Me dê um minuto, por favor. Vou abrir a porta para a Pituca. Resolvido, Pituca já está aqui se aconchegando em sua cama. Agora voltamos. Então, para começar, né, a discutir um pouquinho essa questão dos conceitos relacionados ao superconsumo, tá? Então, a grosso modo, o que é, né, esse excesso de consumo? É nós comprarmos para além das nossas necessidades reais e que isso gera um impacto tanto do ponto de vista individual, quanto do ponto de vista social, quanto do ponto de vista ambiental. Então, pessoal vai me gerar algumas repercussões, que nós vamos tratar depois, enfim, vou tratar as repercussões depois. Mas o que é interessante é que se nós olharmos para a teoria tradicional de economia, ela não vai discutir esse tipo de conceito e de comportamento. Por quê? Porque do ponto de vista da economia tradicional, nós somos racionais, portanto, nós não consumiríamos algo excedente da nossa necessidade. Porque isso estaria para além da utilidade que nós temos, né? Então, esse comportamento ele não deveria existir. Só que se você está aqui, já me acompanha 121 episódios, ou se você está chegando aqui neste primeiro episódio, saiba que nós não somos racionais, né? Por vezes, na maior parte das vezes, as nossas escolhas, elas não são lógicas, não são a partir de uma medição minuciosa de todas as alternativas. Pelo contrário, as nossas decisões, elas são completamente enviesadas, envoltas em emoções, envoltas em paixões, como diria o Herbert Simon. E o próprio Adam Smith, né? O Adam Smith falava muito dessas questões de que nós somos movidos pelas paixões e que isso acaba nos deixando um tanto míope para a nossa realidade, para o nosso futuro. E aí, a partir disso, nós não temos esse consumo que seria o consumo ótimo que a teoria tradicional traria, né? Então, só para trazer esse ponto de que discutir consumos excessivos é uma questão que dentro da economia tradicional isso não seria discutida e isso o artigo traz bem no início. E aí, a partir desse entendimento geral do conceito, é interessante a gente pensar que existem alguns exemplos muito claros de consumo excessivo, né? E um deles é o consumo conspícuo. O consumo conspícuo é um tema que eu coletei no meu doutorado, minha tese iria ter uma parte dela, um ensaio sobre o consumo conspícuo, bens posicionais. Acabamos retirando porque a tese já estava ficando muito grande. Eu ia fazer 3 ensaios, acabei fazendo 2, né? Na banca de qualificação, que é a banca, no caso, 1 ano, 2 anos antes, né? Da defesa em si, normalmente 1 ano antes. Aí as pessoas disseram assim, não, Jéssica, tá muito extenso, tá demais, tira um pouco desse negócio. E aí eu fiz 2 ensaios. E aí esse caiu fora, mas eu já publiquei o artigo relacionado a isso. E o que é, então, esse consumo conspícuo? Consumo conspícuo nada mais é do que nós queremos consumir algo não pela utilidade daquilo, mas pela posição social que nos gera. Quer ver um exemplo muito claro de consumo conspícuo? É o quanto os países investem em armas, em todas essas questões relacionadas a uma estrutura para uma guerra. Isso é total um consumo conspícuo, porque se um país compra e investe um determinado valor, né, para arsenal bélico, o outro país vai lá e olha, aquele país investiu tanto, então eu preciso investir mais tanto. E isso ao longo do tempo torna esse consumo completamente excessivo. Porque eu não estou comprando exatamente aquilo que eu preciso, eu estou comprando aquilo que, comparado ao meu possível, né, conflito ali que possa existir, ao meu possível rival, eu tô tendo que me equiparar a ele para eu não poder perder. Então é literalmente um consumo que é irracional, já que não tem a ver com a necessidade em si, mas a posição que aquilo vai me gerando, e que repercute em vários outros âmbitos, né? No nosso consumo de roupa, no nosso consumo de coisas específicas, tudo isso, relógio, terno, tem vários estudos mostrando isso,
e esse consumo vai para além da necessidade. Um exemplo prático disso acontecendo, agora há pouco o Trump fez uma sugestão para a Rússia e para a China, que existe todo um conflito aí, né, e querendo ou não, são as maiores mundiais que nós temos, né, em termos de extensão, em termos de impacto. E aí o Trump veio e disse assim, olha, quem sabe nós três, que somos os que mais investem nisso, em arsenal bélico, nós reduzimos o investimento em arsenal bélico em 50%. Ele fez essa proposta para a Rússia e para a China. A Rússia, ela meio que olhou e disse assim, pode ser que sim, pode ser que, né? Deu um direcionamento mais positivo. A China meio que já disse que não. Mas esse movimento do Trump, e não quero que seja levado para nenhum lado político, né? Eu só estou olhando pelo ponto de vista do consumo conspícuo. Esse movimento, ele é um movimento adequado do ponto de vista de consumo conspícuo, de consumo em excesso. Porque provavelmente esses países, eles investiram em arsenal bélico muito mais do que seria o racional ter investido ao longo de décadas e décadas e décadas. E outras tantas coisas que são importantes, né? Educação, saúde, segurança, mas segurança das pessoas no dia a dia, né? Polícia civil, essas coisas que são do dia a dia, por vezes podem ficar esquecidas porque tá lá investindo num camburão, sei lá eu o quê, que vai num míssil, numa bomba atômica, tô dando nomes aleatórios assim, né? Mas ter esta consciência de que talvez esteja sendo investido muito além do que seria o necessário é muito interessante, porque é olhar e dizer assim, existe um consumo excessivo aqui. Vamos, né, dar um passo para trás, porque esse passo para trás é racional. Não tem por que a gente investir esse tanto de dinheiro em guerra. E eu não sei o que vai dar disso, né? Mas é só para dar um exemplo muito claro de que isso acontece. E isso acontece na tua vizinhança. O vizinho tem um carro tal. Eu quero ter um carro melhor que o do vizinho. E assim sucessivamente. Então isso é bem irracional e é um exemplo clássico de consumo excessivo, que se chama consumo conspícuo ou consumo de bens posicionais. Quando eu quero mostrar a minha posição social frente aos meus pares por meio dos bens que eu possuo. Um outro exemplo é o consumo vicário, que diferente do consumo conspícuo, que é eu comprando, querendo me, entre aspas, mostrar aos outros, o consumo vicário é quando eu quero comprar algo para um outro, porque eu quero me mostrar com este consumo. Exemplo, um homem vai lá e dá um relógio mirabolante para sua esposa. Talvez a intenção dele não é agradar a esposa, mas é diante dos amigos, diante de não sei o que, ele diz assim, olha, viu o que eu dei para minha esposa? Esse é um comportamento que consumo vicário acontece bastante nesse cenário entre homens, assim, né? Dando e presenteando as suas esposas com coisas de luxo. Jéssica, então isso seria inadequado? Isso seria, né? Todo consumo que é em excesso e que não está relacionado diretamente com a utilidade ou que pode ter relação com o prazer, mas que não exceda as tuas condições, todo consumo que for excessivo, né, para além das tuas condições e além completamente da utilidade dele, não é saudável. O que não significa que você não vai consumir, eu sempre deixo isso bem claro, né? É importante, o consumo, ele também é um check de conquista. Eu, por exemplo, comecei o podcast em casa, sem estrutura nenhuma, sem câmera, sem microfone, sem nada, né? Do básico, do básico, do básico. Comprar isso é um sinal de, olha só, deu certo, né? Mais que Finanças cresceu, tá crescendo. Tem cenário hoje em dia, eu tenho uma sala, um escritório, enfim. Não é que o consumo ele seja de todo mal, entendeu? Mas este consumo ele não pode estar para além das minhas condições e não pode prejudicar outros pilares importantes, que é segurança e liberdade. Então isso tem que ficar muito claro, sabe? Porque por vezes eu falo e a pessoa diz assim, então não preciso comprar nada. Não é isso, sabe? Bom senso em tudo é importante. Então, esses são dois tipos de exemplos, né, de consumo excessivo que o artigo discute, o consumo conspícuo e o consumo vicário. Além disso, tem outros tipos de consumo excessivo que podem ser mencionados. Consumo de redes sociais, consumo de alimentos em excesso, consumo de recursos naturais em excesso,
Consumo de coisas, né, que a gente já estava falando, consumo de informação. Por vezes tu consome informação, e aí tu olha e diz assim, meu Deus, não sei nem por onde começar. É isso, sabe? Tu não pode ter esse tipo de comportamento. Tu não pode... Jéssica, né? Aí agora é uma opinião, não é o que diz no artigo. Por exemplo, informações sobre investimentos, ou sobre comportamento financeiro, ou sobre como direcionar uma consultoria financeira, ou qualquer coisa relacionada a isso. Não fica procurando 1000 pessoas. Foca em uma e aprende o que aquela uma pessoa, que é da tua estrita confiança, tem para te ensinar. Se tu ficar pulando de galho em galho, olhando a opinião de cada um, tu vai enlouquecer. Isso é sobrecarga de informação. E isso não deixa de ser um consumo excessivo. Porque ao invés daquela informação ela te ajudar a tu te desenvolver, tu vai ficar pegando um monte de informação e aquilo vai te gerar mais perturbação do que solução. Quando eu comecei a fazer investimentos, né, e investir realmente, assim, porque, como eu já contei, por muito tempo, acho que eu já contei aqui em algum momento, eu já estava no doutorado, né, eu já tinha a graduação em administração, e na linha de pesquisa de finanças, o mestrado em administração na linha de pesquisa de finanças, finanças comportamentais, mas com todas as disciplinas de finanças, né, tradicionais. Doutorado também eu ainda não investi, eu comecei a investir fim de 2019, se eu não me engano. Então, eu já tinha informação técnica, por que eu não investia? Porque eu não me sentia segura. E eu comecei a buscar na internet, naquela época ainda estava surgindo, pessoas que eu pudesse me servir de subsídio. E aí era aquele apanhar de informação, olha, você precisa escolher uma pessoa que eu consiga acompanhar e que realmente me dê o subsídio técnico e principalmente, né, a vivência prática que eu não tive em sala de aula. E aí foi que eu comecei a acompanhar o Bruno Perini e volta e meia eu sugiro, né, quer fazer um curso de finanças de investimento? Porque eu fiz o Viver de Renda lá no início de 2020 e para mim foi muito importante porque me tirou do medo inicial de investir, já que eu tinha técnica, tinha teoria, mas não tinha a prática, né? Os meus vieses, minha aversão à perda estavam me limitando. Mas eu tô dizendo tudo isso para mostrar que, diante de 1000 opções que eu tinha, inclusive dentro da sala de aula e tal, que no caso os professores na universidade não dão muita abertura para isso, eu escolhi uma única pessoa, diante de inúmeras que tem na internet. Por quê? Porque se eu ficar olhando cada uma, todo mundo que fala alguma coisa sobre isso, eu nunca vou conseguir ter uma ação efetiva, porque um vai dizer uma coisa, outro vai dizer outra coisa, outro vai dizer outra coisa, e aí fica, o que não significa que tu vai ser um cego, né? Tipo, agora eu vou só olhar isso e o mundo que cai em volta da minha vida. Não é isso. Mas isso também, né? Um consumo de informação de obesidade informacional também não ajuda, também é consumo excessivo. Então, tudo isso gera esse consumo, tem, né? Todos esses tipos de consumo excessivo. E diante disso, desse entendimento de que existem consumos conspícuos, consumos vicários, existem consumo excessivo de rede social, de alimento, de coisas, de informação, a gente pensa, por que nós compramos mais do que nós precisamos? Quais são os motivos pelos quais isso acontece, né? E aí é exatamente isso que a gente vai entender agora, que o artigo traz de uma forma bem estruturada, porque ele faz um compilado desses 62 artigos e nos traz o resumo dos motivos pelos quais as pessoas têm esse consumo excessivo. E aí ele subdivide em categorias de fator psicológico, fator social, fator financeiro, fator tecnológico e fator ambiental. Vamos começar pelo psicológico, que eu julgo ser um dos mais importantes, inclusive, né? Olha que interessante. O primeiro fator psicológico que ele sugere é sentimento de solidão. É como se a aquisição de coisas ela fosse tapar um buraco emocional mesmo, sabe? E aí essa sensação de solidão desperta uma necessidade de regulação emocional. Tá, eu preciso fazer alguma coisa para que eu não me sinta só. E aí, por vezes, a aquisição de produtos, por vezes, a aquisição de coisas é uma forma da pessoa regular essa emoção e não se sentir só. É aquilo assim, digamos que a pessoa tenha uma crença de desvalor, que ela, ou de desamor, melhor, né? Que é, ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém gosta de mim. Eu não sou amado, eu nunca vou ter um bom relacionamento.
A pessoa tem uma crença de desamor muito forte, que é uma das crenças nucleares discutidas dentro da TCC. E diante disso, a pessoa olha e diz assim, bom, eu vou comprar, porque se ninguém me ama, ninguém me quer, pelo menos eu tenho um celular novo, um carro não sei o quê, um não sei o quê, e ela vai tentando preencher, né, esses vazios, esse sentimento de solidão com consumo excessivo. Isso é bem natural. E tem um Reels meu, eu acho que foi no Primo Show, no Pobre Show, né? Que é o podcast do Eduardo, o Primo Pobre. Vários nomes, eu me engano com os nomes às vezes, né? Mas é Pobre Show. Esses dias eu tava falando com uma pessoa no direct e aí eu disse Primo Show, Pobre Show, não, nem sei mais o que eu disse. E Primo Pobre Show, alguma coisa assim. E ela disse, não é esse o nome. E aí eu fiquei, meu Deus, eu tenho que dizer o nome certo. Mas o que eu quero dizer em relação a isso é que eu fui no podcast dele, né, há algum tempo atrás, e larguei um Reels falando exatamente disso, que as pessoas que por vezes têm uma necessidade excessiva de consumo, que essas pessoas elas querem preencher algum vazio interior, e aqui é a comprovação, né, esse sentimento de solidão. E aí tem 1000 pessoas falando lá nos comentários, que isso é um absurdo. Ora, agora eu vou estar querendo comprar para preencher o vazio interior, que não sei o que, que não sei o que, que não sei o que, não sei o que. Um monte de conversa em relação a isso. Só que as pessoas não entendem, e quando é um corte eu entendo que é muito difícil, porque não fica contextualizado, mas o que quer dizer isso, né, quando eu falo isso? Não é o consumo normal e natural, que é uma coisa que está dentro da condição da pessoa, que ela pode e que faz sentido na vida dela ou que realmente é utilitário. Quando a gente fala de consumo excessivo e uma pessoa que está tentando tapar um buraco emocional em decorrência desse consumo, né, com este consumo, utilizando o consumo como um meio de tapar esse buraco emocional, essa pessoa não está preocupada com a utilidade do bem, entende? Então, às vezes ela está querendo tapar aquele buraco emocional e está querendo resolver fazer um consumo conspícuo, ou seja, um consumo que vai dar uma posição social para ela diferente, porque aquilo ali é o único mecanismo que ela achou de tapar esse buraco emocional. Então, sim, o consumo ele pode estar atrelado a sentimentos de solidão, a sentimentos de vazio interior. O que não significa que toda pessoa que vai comprar alguma coisa tem este motivo como determinante. Este é o fato, entendeu? Eu não posso generalizar. Eu posso dizer que algumas pessoas vão apresentar um consumo excessivo em decorrência deste sentimento. Todas as pessoas que vão comprar algo apresentam isso? Não. Então, é importante a gente ir construindo esse discernimento. Porque daí tu pode escutar e dizer assim, mas isso não acontece comigo, então o que ela tá falando é errado. Não, calma. Tem outros 1000 motivos aqui que podem estar fazendo com que tu compre mais do que tu precisa, né? Esse é um deles. E não é que todas as pessoas que estejam comprando algo tenham isso. Se a pessoa está comprando algo, que nem eu estava dizendo, né? Eu comprei câmera, comprei microfone, enfim. Se eu não comprei isso porque eu tenho um vazio interior. Eu comprei isso porque está dentro da minha condição, porque dentro da minha condição e dentro das estruturas que eu preciso faz sentido eu comprar. E não feriu nada a minha segurança, não feriu o meu bem-estar, não feriu minha liberdade, mas não tem nada a ver com sentimento de vazio, entendeu? Então não é que todo o consumo é para tapar um vazio, mas é que alguns consumos são. E aí a pessoa tem que entender qual é o seu contexto. Outro aspecto é carga cognitiva. Eu fiz um episódio aqui, foi o primeiro episódio do podcast, sobre autocontrole, que eu demonstrei exatamente o fato de que nós temos uma capacidade limitada de autocontrole. E um dos estudos que eu já mencionei aqui também várias vezes é um estudo que ele pega pessoas saindo de uma loja, essas lojas muito grandes de produtos que vendem um pouco de tudo, né? Só que nos Estados Unidos, tipo essas lojas gigantescas. E aí eles ficavam na porta da pessoa, na porta da loja, depois que a pessoa ficou 2 horas lá dentro, e perguntavam assim, qual a tua disposição de fazer planejamento financeiro agora? E as pessoas não tinham disposição nenhuma de fazer planejamento financeiro depois de 2 horas dentro da loja. Por quê? Porque acontece um negócio que se chama esgotamento do ego, né? É esgotar a minha capacidade de autocontrole depois de ter exercido muito autocontrole em período anterior. Isso tem uma vasta discussão sobre isso na literatura, mas o que nós entendemos hoje é que, em certa medida, existe esse efeito, né?
E quando tu tá sobrecarregado, tu realmente não consegue tomar uma boa decisão. Então, daqui a pouco tu vai comprar uma coisa excedente, não porque tu precisa, ou porque tu quer aparecer, ou porque tem solidão, ou nada disso. Tu vai comprar porque tu tava cansado. Tu tinha esgotado a tua capacidade cognitiva de raciocínio, e aí tu não conseguiu. Ou, por exemplo, uma outra coisa que esgota a capacidade cognitiva é a escassez. Se tu já está em escassez, e tem os 2 episódios, não. O episódio número 118 e 119, se eu não me engano, são sobre isso, né? Sobre escassez, que se tu não viu, eu sugiro ver. Corrói com a capacidade cognitiva também. Então, pessoas que estão com mentalidade de escassez, e aí lá eu explico o que é e tudo isso, elas vão apresentar, com certeza, uma capacidade cognitiva limitada. E aí isso vai fazer com que elas se tornem mais imediatistas, que ela tenha um menor controle inibitório, e isso vai fazer com que elas possam comprar coisas sem nem pensar. Então, essa carga cognitiva também é bem relevante nesse ponto. Tipo de recursos, né? O quanto a capacidade, quanto a pessoa tem ali de disponibilidade de recurso, não vou a fundo para isso. Estilos de cognição, ou seja, eu sou mais sistema 1, sou mais sistema 2, que é aquela coisa de olhar e pensar assim, eu sou mais automática, né? Eu decido mais rápido, eu não penso muito. Ou aquele mais que é uma pessoa que vai desenvolver um raciocínio mais lógico, mais construção de raciocínio, né? Então, esse estilo cognitivo também muda essa predisposição a ter um excesso de consumo ou não. E por fim, mas não menos importante, em termos de fatores psicológicos, é justamente a autoestima, ou seja, liga com o que eu estava mencionando no início da questão da solidão. Então, pessoas que têm autoestima comprometida, assim, eu olho e digo, eu não tô nunca bonito, eu não sei, eu não gosto, sabe, assim, as pessoas que têm uma autoestima mais baixa, por vezes elas vão usar o consumo excessivo como uma forma de regular essa emoção, de olhar e dizer, eu vou buscar um caminho aqui para resolver esse problema, tá? Então, a autoestima pode ser um problema bem significativo dentro desses fatores psicológicos. Esses são os fatores psicológicos discutidos no artigo. Resumindo, sentimento de solidão, carga cognitiva, tipo de recurso, estilo de cognição e autoestima. E a autoestima eu acho que é um ponto bem importante, porque liga com os fatores que eu vou falar agora. Por quê? Porque autoestima é um negócio que, por vezes, tu vai ter uma modulação muito maior a depender dos fatores ambientais que tu tá vivendo. Então, se tu segue algumas pessoas na internet que compram muito, ou blogueiras, né, que têm uma tendência a trabalhar mais com a sua imagem, com beleza, com produtos de beleza, com estética no geral, procedimentos, né, estéticos também, se tu te alimenta muito disso e paralelamente tu tem uma autoestima muito baixa, a tua tendência de consumo excessivo ela fica ainda mais ampliada, porque tu está juntando um fator ambiental, que é todos esses estímulos, com um fator que é uma motivação intrínseca. Eu não sou tão bonita quanto ela, eu não sou tão rica quanto ela, não sou tão magra quanto ela, eu não tenho tanta... E aí, tudo isso vai fazer com que tu olhe e diga assim, olha, eu vou comprar então, né? Que pelo menos eu consigo ter a mesma coisa que ela tem. Só que daqui a pouco tu tá comprando sem ter a condição que ela tem, né? E isso vai alimentar esse teu desejo, vai alimentar a sua predisposição de atuar dessa forma. Então, eu tô ligando fatores ambientais com fatores psicológicos. Falando mais dos fatores ambientais, né? Dos fatores não só ambientais, mas sociais, nessa relação de social mesmo, de vínculo afetivos e relacionamentos, né? Vulnerabilidade do consumidor, então pode ser que esses fatores sociais a pessoa ela esteja mais predisposta realmente a comprar em decorrência dessas influências que existem, né? Pressão social acontece muito e é bem natural que aconteça. É aquela pessoa te olhar e dizer assim, mas como que tu ainda não trocou de telefone? Lá em casa funciona assim. A gente tem uma televisão muito velha, porque eu não assisto TV, pra que eu vou ter uma televisão? Não faz o menor sentido para a minha vida. E aí eu tenho lá uma televisão de, sei lá, 32 polegadas, eu acho, nem sei, né, que é assim, de
2002, 2003, nem sei. O ano que eu comprei, não, acho que é um pouquinho mais nova, deve ser em 2009, por aí. Mas é uma televisão super antiga e super pequena, então é grossa. O painel é gigante, perto do tamanho da televisão, e eu nunca troquei de televisão. Por quê? Porque não faz sentido eu ter uma televisão. Aí todo mundo que chega lá em casa olha e diz assim: Jéssica, tu não vai trocar essa televisão, tu não comprar uma televisão, olha que tem coisa mais cabimento essa televisão. E eu olho, mas pra que eu vou comprar uma televisão? Não faz o menor sentido. E essa pressão social comigo não funciona, porque eu pouco tô me ligando pro que a pessoa tá dizendo pra minha televisão. As pessoas dizem do meu telefone também, né? Porque meu telefone é antigo também, um iPhone 11, 10, nem sei. Nem sei agora, parece que tá no 15, 16, nem sei. Não sei, não me envolvo com essas coisas. Jéssica, por que tu não troca de telefone? Porque não precisa tá funcionando, não tem por que eu trocar de telefone, ter um telefone, né? Então, assim, mas isso é natural que aconteça. As pessoas, ela têm esse ímpeto de dizer assim, oh, meu Deus, tu precisa trocar, tu precisa disso, tu precisa daquilo. E aí daqui a pouco tá todo mundo com o último iPhone, com a última televisão. Eu já contei isso aqui algumas vezes, eu fiz a minha dissertação de mestrado com Bolsa Família. A pessoa não tinha o que comer, mas ela tinha uma televisão de 50 polegadas na sala dela. Isso é consumo excessivo, entendeu? Completamente incoerente com o que seria a necessidade e a realidade dela. Então não faz sentido esse tipo de consumo. E é esse tipo de consumo que a gente tem que ter cuidado. Então, pressão social pode fazer com que tu gaste para além das tuas condições só para atender aquela demanda social. Trocar de telefone, trocar de televisão, trocar de tênis, trocar de roupa. Só que daqui a pouco tu não pode fazer isso. E aí isso vai prejudicando a tua condição no longo prazo. Então são fatores bem determinantes para o consumo excessivo que a gente tem que estar bem de olho. Se no teu ambiente tem muita gente te pressionando, ou tu tem o que eu tenho, que é, já no sentido assim, eu não posso falar nome, né? Ligo o F e tipo, é isso, entendeu? Azar é do que disserem. Eu não tenho nada a ver com a percepção do outro sobre mim. O que vale é eu mesma. Mas eu sou muito segura de mim em relação ao consumo, né? Tem pessoas que não são. E isso não é um demérito, mas é um autoconhecimento que a pessoa tem que desenvolver. Olha, eu ligo muito pro que me dizem em relação ao que eu tenho e deixo de ter. Portanto, eu tenho que prestar atenção nisso. Porque se eu não prestar atenção nisso, eu vou ter uma predisposição ampliada a comprar para além do que eu tenho condições para atender esta pressão social. E aí isso pode ser muito negativo. Então, pressão social é uma coisa que a gente tem que estar de olho. Assim como otimismo social. Vem a pressão e aí tu vai dizer assim, não, mas agora não tá na hora, eu não posso comprar tal coisa. E aí a pessoa vai te olhar e dizer assim, para, daqui a pouco tu vai ganhar mais, esse projeto que tu está desenvolvendo vai dar certo, vai ser um sucesso. E isso vai... E aí tem aquele otimismo exacerbado, e aí quando vê, meteu os pés pelas mãos também. Então tem que ter cuidado. E da mesma forma que tem que cuidar com o otimismo, tem que cuidar com o pessimismo. Por quê? Porque o pessimismo pode levar para outro lado. Uma pessoa chega para ti e diz assim, ah, pelo amor de Deus, tu não vai trocar de televisão? A gente só vive uma vez na vida, né? O viver é o agora, tu pode morrer amanhã, então tu merece comprar essa televisão hoje. E aí tu vai lá e compra pelo motivo contrário, né? Um é muito otimismo, tu vai ganhar muito dinheiro amanhã, o outro é muito pessimismo, tu pode morrer amanhã, então adquira algo. E isso também não vai construir esse bem-estar financeiro. E outra questão é a atratividade social. Às vezes a pessoa ela busca construir uma imagem que gere uma atratividade social. Esses dias eu também li um outro comentário de uma pessoa dizendo assim, no mundo em que nós vivemos, ter e investir muito, né, nessas questões de roupas e tal, é o que garante uma posição de sucesso. Aí eu fiquei pensando, nossa, se é a roupa que garante uma posição de sucesso, esse mundo tá acabado, né? Porque nós vamos, o quê? Escutar o quê? Que tipo de conteúdo, que tipo de informação, que tipo de relevância? Eu vou só olhar para a roupa da pessoa? Para mim não faz o menor sentido isso. Embora é óbvio que é inegável que imagem influencia, mas não é o único determinante. Tem um estudo até que mostra que jogador de futebol mais bonito ganha mais. E é um artigo publicado numa revista internacional bem renomada, assim. Eles fazem todo um estudo de longo prazo e eles provam que jogador de futebol mais bonito ganha mais.
Só que é óbvio que tem a influência, só que no momento que tu tá para além das tuas condições investindo em construir uma boa aparência, daqui a pouco tu nunca vai conseguir chegar na boa condição. Então tu tem que cuidar da tua aparência, óbvio que tem, mas dentro dos limites que tu pode. Eu também nunca fui muito ligada a ter uma aparência, né? Assim, meu Deus, assim, eu cuido da pele, eu faço skincare, eu faço isso. Não, eu não faço. Eu sou muito desligada. Faço cabelo, não, não faço. Mas é porque eu sou muito desligada. Mas, de toda forma, eu cuido o mínimo que eu tenho que cuidar, né? Tem que estar bem apresentada. A minha mãe que dizia, não sai de casa sem lápis no olho. Então, assim, esse mínimo, que não custa muito, né? Tu passar um lapisinho no olho, passar um batom na boca, não custa muito dinheiro fazer isso. E por que não fazer? Então é esse mínimo que por vezes a gente extrapola esse mínimo, achando que a gente precisa muito mais, quando na verdade a gente precisa menos do que a gente acha que precisa. Só que a gente tem que saber esse equilíbrio. E isso por vezes eu sei que é um desafio. Tem que ir trabalhando, tem que ir construindo até que tu chegue no teu ponto de equilíbrio, né? Então isso é uma coisa bem importante. Esses são os fatores sociais, aí a gente entra para os fatores financeiros. Fatores financeiros têm relação com reputação financeira. E isso, olha que interessante, né? Eu falei fatores financeiros, pode ser que tu pensou assim, não, agora vamos falar de números absolutos, quanto eu tenho na conta. E olha a primeira coisa que tem ali. Reputação financeira. Eu olho para baixo porque tá o diagrama aqui na minha frente. É reputação financeira. A reputação financeira nada tem a ver com o valor que tu tem na conta. E isso é um grande problema de excesso de consumo. Por quê? As pessoas acham que o valor delas está no que elas têm de visível. E aí elas tentam ter muitas coisas visíveis para parecerem ricas, mas elas não são ricas. E isso vai ampliando esse consumo excessivo e, por vezes, vai nutrindo, inclusive, escassez, que é ter dívidas muito altas, ampliar o padrão de vida numa proporção muito além do que teria condições de pagar, e isso fazer com que essa pessoa entre numa bola de neve que ela não consegue mais sair. Então, a reputação financeira, por vezes, as pessoas, elas julgam que a reputação financeira é o quanto eu tenho de bens visíveis que as pessoas vão olhar e vão dizer, essa pessoa é rica. Porque ninguém chega pra ti e diz assim, quanto tu tem na tua conta investido? E tu também não sai por aí, quanto eu tenho na conta? Eu tenho tanto investido na minha conta. Agora, tu sai por aí mostrando o carro que tu tem, tu sai por aí com o relógio que tu quer, tu sai por aí de tênis novo, de carro novo, de sei lá o que novo. E isso tudo é uma forma de tu estar mostrando, né, determinada posição social. E isso vai trazer uma conotação que muitas vezes é errônea da tua reputação financeira. Esse está bem devida. Quando, na verdade, o que aparenta estar bem devida pode estar, na realidade, muito pior do que aquele que não aparenta estar bem devida. Então, essa busca por querer aparentar estar bem devida, buscar ter uma reputação financeira, por vezes incoerentes com a tua própria realidade, leva ao consumo excessivo. E isso é bem preocupante. Então, cuide-se, entendeu? Com a tua reputação financeira, não a que as outras pessoas veem, mas da tua conta bancária. Preços não lineares, por vezes, gera consumo excessivo, porque vai fazer com que exista ali um despertar de desejo, então uma promoção, alguém dizendo algo, né, algum exemplo que porventura possa fazer com que a pessoa olhe e diga assim, nossa, eu não posso perder essa oportunidade, e aí ela queira aquela oportunidade, e isso tudo pode fazer com que ela compre mais do que ela precisa. Descontos em massa, que também estão relacionados com preço não linear, restrição de liquidez, olha, se tu não fizer agora, tu não tem mais, e reembolso de dívidas, né? Isso é bem específico mais nos Estados Unidos. Depois nós vamos para fatores tecnológicos. Então, fatores tecnológicos, pesquisas de informação, conteúdo informativo digital. Isso aumenta o consumo excessivo, por incrível que pareça, já que existe ali, né, uma coisa de, olha só, saiu um iPhone novo com essas e com essas características, porque não sei o que, porque não sei o que. O iPhone é assim, né? Porque a câmera dele tem não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí vai botando lá um monte de item tecnológico e aí a pessoa olha e diz assim, eu preciso desta nova tecnologia.
E aí acaba também adquirindo essas novas tecnologias para além do que pode. Então, fatores tecnológicos, por vezes, são estímulos, por quê? Porque as coisas, como diria minha mãe, ficam obsoletas muito rápido. Essa palavra eu acho incrível, obsoleta. Obsoleta é aquela coisa que é velha, né? Que ficou inadequada. E a tecnologia é algo que fica muito rapidamente obsoleta. E diferente do que nós vivíamos anos atrás, em que existia produtos que eram duradouros, tu comprava uma geladeira, durava 20 anos. Hoje a gente compra as coisas e elas têm uma durabilidade muito baixa. E isso vai fazendo com que tenha consumo excessivo. Dura pouco, eu quero comprar mais, só que daí eu quero comprar mais e eu percebo que, meu Deus, agora a minha geladeira, eu aperto num botão e ela sai gelo pronto. E antes eu precisava ir lá, pegar a caixinha de gelo, botar na coisa, trazer, cuidar para não derrubar no chão. Eu sou desse tempo. Não, eu acho que não faz muito tempo isso, porque eu vivi isso a vida toda quase. Na verdade, a minha geladeira até hoje é assim, que eu preciso ir lá, pego a coisinha de gelo, encho na torneira com a água, levo de novo pro refrigerador, aguardo ela congelar, tiro de lá, faço aquela dobradinha assim, né? E aí cai os gelinhos. Então, tudo muito manual. Ah, mas hoje a geladeira entrega o gelo pronto? Ah, então eu preciso dessa tecnologia. E aí vai despertando uns desejos assim que, tipo, não vai mudar nada a tua vida tu ter o gelo que cai pronto ou tu precisar botar a bandejinha de gelo dentro da geladeira. Só que daí tu fica naquela coisa, não, porque meu vizinho tem, meu primo tem, meu não sei o que tem, aí agora eu também, na minha geladeira, eu também preciso de uma geladeira que faça gelo automático, que eu só aperto um botão, cai o gelo, pronto. Sabe? É esse tipo de coisa que a gente tem que ter um tanto de cuidado, principalmente quando se fala de tecnologia, porque a tecnologia ela tá avançando muito rápido. E muito mais rápido do que já foi um dia. Se a gente se apegar a esse tipo de coisa para comprar, tá ferrado. Porque toda hora vai sair uma geladeira que faz gelo, uma geladeira que faz gelo seco. Sei lá, tô aleatória aqui. Uma geladeira que te desperta para dizer que o sorvete ficou pronto, porque ela faz o sorvete lá para ti, tu só coloca a fruta e quando tu acorda de manhã tem sorvete. Como assim? Tem máquina que tu programa e tu acorda de manhã e tem pão caseiro pronto. Tem inúmeras coisas, né, que podem surgir. E se a gente começar a atrelar a nossa qualidade de vida por ter acesso a todas essas coisas, vai ter um excesso de consumo, porque tu vai comprar coisa que tu não precisa. Não faz diferença o gelo, te garanto. Tô tentando convencer que o gelo não vai fazer diferença. Pior que tem gente que tem tanta essa predisposição que pode escutar e dizer assim: meu Deus, eu não sabia que tinha geladeira que faz gelo. Agora eu vou lá na loja ver. E aí vai querer ir lá na loja e querer comprar uma geladeira. Por favor, não faça isso. Tua vida não vai mudar com a geladeira que faça gelo. Então, fatores tecnológicos a gente tem que cuidar realmente, porque podem gerar esse excesso de consumo. Fatores ambientais, para além dos fatores sociais, então, essa questão do marketing, que é muito forte, e também fatores ambientais de ambiente mesmo, sabe? Então, marketing verde, né? O desenvolvimento dessa questão de cuidados ambientais, que por vezes, quando a gente fala de consumo excessivo, ficam um tanto esquecidos, né? Então, eu vou gastar muito mais água do que eu devia. Ah, mas azar, eu pago a conta. Mas não é uma questão de pagar a conta, sabe? É uma questão de que a água é um negócio escasso e que a gente não sabe até quando a gente vai ter água disponível da forma que a gente tem hoje. Será que não vale a pena nós cuidarmos da água? Então, quando nós falamos de consumo excessivo, nós também estamos falando dessa coisa. Aí a luz, deixa a luz ligada, deixa o ar-condicionado ligado. Tá, mas hoje em dia a luz ainda é feita em hidrelétricas e isso gera toda uma repercussão também ambiental. O que custa desligar a luz? Ah, mas o meu ato não muda nada. Tá, mas se o teu ato, o meu ato, todos os atos, isso pode mudar alguma coisa, né? Então, fatores ambientais nesse sentido também são importantes. Esses são todos os fatores que foram compilados por esse artigo para demonstrar o motivo pelo qual nós temos consumo excessivo. E esses são os motivos antecedentes. É interessante nós vermos também que existem fatores moderadores, né? O que são fatores moderadores? São fatores que eu tenho
os antecedentes, eu tenho o consumo excessivo e eu tenho os consequentes, que são os resultados de comprar excessivamente. No meio disso, eu posso ter fatores moderadores. Por exemplo, autocontrole. Eu posso estar exposta a todos esses fatores que poderiam estar impulsionando o meu consumo excessivo. Só que daí eu venho e digo assim, eu resisto a tentações. Essas tentações não mexem comigo. Diante de todas essas tentações, eu consigo resistir. Eu desenvolvo a capacidade de resistir a essas tentações. E aí eu consigo controlar o consumo excessivo e aí, consequentemente, eu consigo controlar os resultados negativos que o consumo excessivo teria. Outros moderadores, né? Comer com moderação, tipo de produto, etnia, relações parentais, ou seja, socialização financeira, o que tu aprendeu com teu pai, com tua mãe, o próprio gênero, dependendo, né? As mulheres tendem a comprar mais coisas miúdas, os homens tendem a comprar mais coisas caras. Então, tudo isso são moderadores dessa relação. E mediadores, que vão estar relacionados aí não mais com um link direto, mas aumentando, né, mais uma variável aqui no meio dessa relação. Eu tenho, por exemplo, o valor percebido. Se o valor percebido de um determinado bem é muito alto, somado com todos esses antecedentes, vai fazer com que eu compre mais. Se o valor percebido é menor, eu vou olhar e ensinar. Tudo bem, nem quero. Então, o valor percebido é situação mental, né? Como é que eu tô? Tô mais estressado, tô menos estressado, isso faz diferença. Todas as questões de gestão também das redes sociais, por exemplo. Uma pessoa que tem uma facilidade muito grande digital pode se expor mais do que aquela que não tem. Então, a minha mãe, hoje em dia ela já usa muito Instagram e ferramentas, mas sei lá, minha avó, que minha avó também tem Instagram agora, para ver como as coisas vão chegando, mas tem menor habilidade digital, né? E essa menor habilidade digital, nesse quesito, pode ser protetiva, porque eu me exponho a menos estímulos e aí eu desperto menos desejo. Então, isso pode ser bem interessante. Dito isso, a gente vai para as consequências, né? Então, a gente já entendeu tudo que leva uma pessoa a ter um consumo mais excessivo. E agora nós vamos para os resultados disso. Qual a consequência de uma pessoa comprar mais do que ela precisa? Primeiro, consumo impulsivo. E aí pode ser, por exemplo, de alimentos. É confirmado que as pessoas que têm um consumo excessivo, um dos principais fatores, tanto é que dentro do estudo ele mostra, né, qual é o indicador, qual é o fator que mais tem consumo excessivo. E a alimentação é o primeiro deles. E eu gosto de destacar a alimentação, porque a alimentação é uma coisa que prejudica a saúde, prejudica o bolso e prejudica todo o resto, né? Então, assim, a alimentação é uma coisa bem importante de ser avaliada em termos de consumo excessivo. Pega o quanto tu gasta em iFood. Eu fiz um podcast no final do ano sobre, acho que Natal. E aí eu falei um pouco sobre essa questão de comida, né? Porque por vezes a pessoa, eu vou receber visita, então eu preciso gastar um monte no supermercado. E tá tudo bem, é supermercado, tá tudo bem eu gastar um monte. E não, na verdade é um consumo excessivo ali. Às vezes, né? Pode não ser. Pode ser só comida de verdade que realmente precisa. Mas muitas vezes existe um consumo excessivo de alimentos. Tu coloca coisa fora que tá dentro da tua geladeira. Não, nem foi do Natal. Eu acho que o podcast foi exatamente sobre esse título, assim. Que a gente gasta muito mais em comida do que nós necessitaríamos, né? E nesse estudo eles comprovam que esse foi de todos os artigos, dos 62 artigos, o principal tópico foi consumo excessivo de alimentos. E aí como eu tinha dito, né, vai prejudicar o bolso, vai prejudicar a saúde e vai prejudicar também essa questão de daqui a pouco tu vai ficar num sobrepeso. E isso vai fazer com que tu tenha também outras repercussões disso. Então, o consumo impulsivo de alimento é o resultado de consumo excessivo e influencia em várias outras áreas. Intenção de compra. Quanto maior é o consumo, esse consumo excessivo, maior é a tua intenção de compra. O bem-estar do consumidor, porque a gente acha que vai comprar e se sentir bem. Quando, na verdade, quando tem um consumo excessivo e tu compra muito além do que tu deveria comprar, ao invés de ter bem-estar, tu corrói o teu bem-estar, porque daí tu entra na escassez. A tua capacidade de lidar com a gestão
a tua capacidade de arcar com os teus compromissos fica prejudicada. E diante desse prejuízo, o que acontece? Mal-estar. Tu não dorme direito, tu não consegue raciocinar direito, tu só fica pensando que tu tem as tuas contas para pagar. E isso gera todo aquele prejuízo que a gente já sabe. Então, corrói muito o bem-estar. Vícios na internet, isso é bem comum quando existe um excesso de consumo. A pessoa daqui a pouco ela começa a ficar, preciso olhar meu telefone, porque pode ser que tenha uma promoção nova, porque pode ser que tenha uma loja me mandando mensagem, porque, peraí, o que tá acontecendo e tal e tal. Então, essa potencialização do consumo excessivo, por vezes, também amplifica esse uso e vício de internet. Aqui tá escrito vício, mas a gente tem que ter esse cuidado, né? Não posso dizer vício de internet, porque isso não é uma categoria lá dentro do DSM, que é o nosso Manual Estatístico e Diagnóstico de Transtorno Mental. Não existe o vício de internet como transtorno mental. Então, só fazendo esse disclaimer. Tem também obesidade em relação ao consumo, né? Aumento a obesidade, isso é um resultado desse consumo impulsivo de alimentos. Processamento da memória, existe uma maior dificuldade de processamento das informações quando tu compra muito. Tu não consegue mais ter o que a gente chama de controle inibitório, sabe? Tu olha e diz assim, eu vou comprar, e aí tu começa a comprar sem pensar. Tu não para, pensa, reflete, olha. Não, tu compra só pelo prazer hedônico daquilo ali e pelo prazer momentâneo. Tu não consegue ter uma projeção do que aquela compra vai repercutir na tua vida. Tu simplesmente compra. E esse simplesmente comprar é bem danoso. E por fim, mas não menos importante, né? Esse vínculo de consumo potencializado. Então, tu vai fazendo uma retroalimentação. Tu tem todos esses estímulos que levam ao consumo excessivo, tu tem todos os resultados de mal-estar, de consumo de alimento exacerbado, de obesidade, processamento da informação errada, e aí isso tudo vai ampliando também o teu consumo muitas vezes. Por quê? Porque daí eu fico desregulada emocionalmente. Como eu soluciono a desregulação emocional? Compro. E aí isso não tem fim. Por isso que é tão importante que nós consigamos cuidar tudo que está à nossa volta, os estímulos aos quais nós vamos nos expor e o nosso padrão de comportamento. Porque eu falei vários fatores aqui que podem desencadear consumo excessivo. Tu tem que olhar para todos esses fatores e pensar, o que desses fatores tem a ver com a minha realidade e eu preciso cuidar? Bom, eu identifiquei que, por exemplo, a Jéssica falou lá de rede social e realmente... Por exemplo, tem um estudo que mostra que as pessoas que usam mais redes sociais compram mais. Tá aqui a prova. Consumo excessivo. Bom, e eu tenho esse perfil, tu te autoanalisando. Ou então, peraí, eu vou tentar minimizar o meu uso de internet. O Instagram mesmo, hoje em dia, ele tem, que óbvio que não é suficiente, mas já ajuda, ele tem uma forma de tu colocar o nome ali, tu colocar o tempo que tu quer gastar com a rede social, e ele começar a te dar sinalizações. Olha, tu já tá ultrapassando o tempo de uso dessa rede social no teu dia, então eu te sugiro tu parar. Mas se você quiser mais 5 minutos, 15 minutos, 10 minutos eu te dou, mas eu vou te avisar de novo que tu tá fora do teu tempo. Isso é um modulador ambiental bem rico, porque pode parecer uma bobagem, mas é um nudge, né? Uma arquitetura de escolha, em que tu vai ser sinalizado e lembrado de que tu tinha estabelecido um compromisso contigo mesmo. De uma forma exógena, no aplicativo, mas que já te ajuda a sair desse piloto automático e, opa, peraí, eu já estava escorregando novamente, já estava cometendo aqui um equívoco novamente. Então, é bem interessante nós irmos vendo, dentre todos os fatores que eu mencionei, o que casa com a tua realidade, que por vezes pode estar fazendo tu comprar mais do que tu precisa. Digamos que é tecnologia. Ai, meu Deus, eu sou fissurado com tecnologia. Tá, mas peraí, escreve num papel. O que aquela tecnologia vai mudar na minha vida? Eu ter o gelo na geladeira feito pronto, o que isso vai mudar na minha vida? Não vai mudar nada, né? Pelo amor de Deus. Então, sabe, é ir desenvolvendo essa capacidade de metacognição, de ir conversando com os teus próprios pensamentos e ir reequilibrando esses estágios, porque isso vai fazendo com que tu consiga ter uma maior regulação emocional e, consequentemente, uma maior regulação dos teus próprios impulsos. E aí, uma relação melhor com o consumo.
Mais uma vez, não é que o consumo seja ruim. O problema é que tu compra mais do que tu precisa. E nós precisamos equilibrar este comprar mais do que eu preciso. E eu comprar aquilo que é realmente necessário. Ah, então eu vou só comprar o necessário? Não, você pode comprar o que não é necessário. Alguma coisa que não é efetivamente necessária. Só que isso tem que também estar dentro de um contexto organizado. Não pode ferir teus outros objetivos e tu tem que ter disponibilidade financeira para isso. Aí sim, tu pode ir lá e comprar. Só que daí tu vai comprar de bobas, entendeu? Não vai gerar culpa, não vai gerar ansiedade. Aquela pessoa que compra e gera culpa, gera ansiedade, ela tá comprando e não podia estar comprando. E daqui a pouco ela tá nesse consumo excessivo, desencadeando um comportamento de compra impulsiva, compra impulsiva e compulsiva. E aí o problema vai se ampliando muito mais. Então, olha aí para os teus consumos, veja se você não está excedendo o que seria necessário e se está excedendo, se esse excesso ele está acontecendo dentro do que tu tem condição ou não. A minha sugestão em termos de atividade é que sempre que tu fores comprar algo, tu escreva: eu quero comprar, sei lá, uma caneta. Coloca do lado o motivo pelo qual tu quer comprar aquela caneta. Numa outra linha, tu coloca se aquilo vai prejudicar ou não teu objetivo, digamos, construir reserva de emergência, caso que seja teu objetivo, e se tu tem condições de realmente arcar com aquilo ali sem te prejudicar. Isso já vai te trazer um nível de consciência, vai te trazer um pouquinho mais de ir treinando mesmo o teu cérebro para tomar decisões mais conscientes em relação a isso. Jéssica, mas então o mundo que tá aí à minha volta, que é o vilão da história, porque faz com que eu fique despertando desejo. Não. É nós que temos que cada dia mais saber lidar com as nossas próprias emoções, lidar com os estímulos que nos aparecem e contornar estes estímulos na medida do que importa pra gente, né? Não ser um bonequinho que fica à mercê desses estímulos. A gente olha para eles, a gente entende como eles funcionam e nós conseguimos empenhar-se no autocontrole. É isso que eu espero que este podcast te ajude a fazer. Muito obrigada. Se você gostou desse podcast, se gerou boas reflexões para você, te convido a curtir, a deixar seu comentário e principalmente compartilhar para que a gente consiga fazer com que esse conteúdo chegue a mais e mais pessoas. Outro ponto que eu sempre esqueço de mencionar, eu tenho um canal de cortes que está dentro desse próprio episódio, dentro desse próprio YouTube, né? Quem está assistindo pelo YouTube, tem um canal de cortes logo no início se tu colocar no início do podcast, na capa inicial, né, do canal do podcast, embaixo tem ali, aparece o canal de cortes, que são cortes do episódio mesmo, mas que ficam vídeos mais curtinhos, com raciocínios pontuais ali. Se for do teu interesse ver esses cortes, está lá à disposição, te convido também a assistir. Muito obrigada e até semana que vem.